Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, pois o canal chegou a mais de 1000 inscritos agora essa semana. Eu gostaria também de deixar o seguinte recado: fiquem à vontade para fazer seus pedidos. Aproveitar que agora o canal tem muitos inscritos, então faça seu pedido de que vídeo você quer assistir, sobre que assunto, ou se é comigo ou se com o personagem Frank Java. Aí eu vou dar uma olhada nos pedidos e aqueles pedidos que eu achar que eu dou conta de fazer um vídeo, ou que fica interessante fazer um vídeo, eu vou fazer o vídeo. Bom, o tema de hoje são as doenças mentais. O que é isso e como é que está sendo classificado e como lidar com esse tópico para a sua vida pessoal. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque teve uma mensagem em um dos vídeos que me sensibilizou, particularmente me sensibilizou, de um sujeito que você podia falar um pouco de doenças mentais, o que é doença, o que não é, porque eu acho que eu tenho tal transtorno, mas não sei se tenho, e fora outras pessoas que também se manifestaram dizendo que tinham alguns transtornos, e se isso era um fato ou não, e o que fazer, e como lidar com isso. Então, o que são as doenças mentais? É o mesmo tipo, a gente pode classificar como é parecido com as doenças físicas, é mais ou menos do mesmo tipo? Como é que é? Quais são as diferenças para as doenças mentais, se é que assim podemos chamá-las, para as outras doenças de um modo geral, as doenças somáticas, vamos dizer? Sim, parece que tem algumas peculiaridades, já que há essa classificação de doenças mentais. Eu vou até linkar, botar aí o link do vídeo do Thomas Szasz, em que ele faz uma série de afirmações lá no vídeo e diz que não existem doenças mentais, que você não tem método para averiguar isso, não digo método, mas você não teria um teste, por exemplo, de laboratório, que seria definitivo para asseverar que o sujeito tem, por exemplo, uma doença mental. Então, aquela coisa, como comprovar que o sujeito tem um transtorno mental? Como comprovar que ele não está, por exemplo, fingindo? Qual a diferença entre a simulação e o transtorno de fato? Já que não existem, por enquanto, pelo menos de modo divulgado, exames laboratoriais que definitivamente demarquem e digam, não, o sujeito tem tal deficiência de tais substâncias, talvez que seja, e isso demarca aí a sua doença mental. Quem está padecendo de transtornos mentais, inclusive, vai sofrer muito em relação a esse tipo de demarcação. Não é um exame que comprove e o sofrimento da pessoa muitas vezes é confundido com simulação, com fingimento. E isso produz ainda, muitas vezes, mais sofrimento. Seria muito mais tranquilo, muito mais fácil se tivesse um exame laboratorial, que, assim, algo parecido com esse, um exame médico, laboratorial, vamos dizer, que dissesse, você tem tal transtorno e está mais do que comprovado. O problema dos transtornos mentais é que eles envolvem a personalidade do sujeito, envolvem o ser do sujeito. Os sintomas de doenças mentais são sintomas tipo ser e não simplesmente sintomas tipo ter. Quando você tem qualquer outra doença somática, você tem lá um problema no pé, no estômago, que seja, são sintomas tipo ter. Você tem aquilo e aquilo não envolve a sua identidade, não envolve a sua pessoa como um todo. Contudo, no caso das doenças mentais, elas acabam envolvendo a pessoa como um todo. E isso é um fator que gera aí algumas complicações, talvez, até para o sujeito lidar com isso não fica mais difícil. Apesar de que hoje em dia as pessoas estão se expressando mais no sentido que elas têm alguns transtornos. Então, eu tenho transtorno de pânico, eu tenho transtorno borderline, eu tenho transtorno depressivo. Então elas já estão se expressando assim. Eu não sei, não parei para analisar qual o efeito que isso tem no imaginário, qual o efeito que isso tem no sofrimento das pessoas, qual o efeito que isso tem nos tratamentos. Não parei ainda para refletir sobre isso, como isso está, de alguma forma, se refletindo nas práticas e na maneira como as pessoas estão adoecendo, na maneira como elas estão sendo tratadas. Sobre essa distinção entre o saudável e o patológico, isso cabe à introdução dos cursos de psicopatologia nos cursos de psicologia e medicina e alguns cursos de saúde. Então, nessa distinção, eu já pude lecionar na área de psicopatologia, na disciplina de psicopatologia. Peguei essa cadeira algumas vezes, nos 12 anos que eu atuei junto ao ensino de psicologia no ensino superior. Porém, assim, é uma aula introdutória que às vezes entra muita filosofia, entra uma série de autores. Então, assim, para pegar os manuais básicos, nós teríamos o David Holmes, que é um manual de psicopatologia americano. Nós temos o Dalga Larrondo, nós temos aqui na Universidade de Brasília o Francisco Martins, o qual foi meu orientador de doutorado. Temos também alguns franceses, Canglin, Duquets, que são clássicos. Mas vamos começar lá pelo geral da abordagem inicial de Paulo Dalga Larrondo, que é o professor da Unicamp, acerca desse debate do que é doença, o que não é, em termos aí até do mental.
Ele primeiro coloca lá uma definição de saúde como silêncio dos órgãos e faz uma crítica, porque seria uma definição negativa. Você está falando que a saúde é a ausência de doença e aí isso não seria suficiente. Há também a concepção estatística, que acaba sendo também criticada, de que seria o socialmente adaptado ou o normal. Aí fala, o que seria o normal, o mais comum? Essa noção estatística do mais comum quando sendo saudável não é boa, tem uma série de deficiências, porque pega, por exemplo, o caso da cárie dentária. A cárie dentária é uma coisa normal, boa parte das pessoas tem, uma coisa comum, mas não é saudável, é patológico. Então o conceito de normalidade é deficiente, é melhor ficar com o conceito de saúde, do saudável e oposto ao patológico, e não o normal oposto ao patológico. Tem uma definição que Douglas Lahonn também critica, que é a definição da Organização Mundial de Saúde, que pressupõe o bem-estar pleno do sujeito. E essa noção é uma noção um pouco utópica, porque o que seria exatamente esse bem-estar pleno? Como chegar a esse ideal? Não seria uma noção muito idealizada? Não, o bem-estar não pode ser aí um critério central, porque nós temos algumas doenças mentais, alguns transtornos, onde o bem-estar, de alguma forma, é um complicador. Ele pode produzir sofrimento para outras pessoas. Qual é o caso, por exemplo, da mania? As pessoas com transtorno maníaco, elas estão se sentindo absurdamente bem, e elas muitas vezes se sentindo absurdamente bem, têm aí uma sensação de confiança absurda, e muitas vezes até megalomania, e nessa confiança absurda, nesse estado patológico de alegria, olha só que coisa, essa pessoa pode colocar a vida dela e de outros em risco, dado ao excesso de autoconfiança, por exemplo. Exemplos clássicos: o sujeito sai, quer pagar a conta para todo mundo, faz dívidas, ele acha que ele pode montar um negócio mirabolante, onde ele vai ficar absurdamente rico e gasta uma fortuna assim de vida, ele pode sair dirigindo a uma velocidade muito grande, abusando aí e podendo colocar a vida dele e de outros em risco. Então ele começa a se empreender em alguns comportamentos que podem gerar risco tanto para ele quanto para os outros. E isso aí gera risco tanto para ele quanto para os outros e gera muitas vezes sofrimento para si e para os outros como consequência dos seus atos aí que estão impregnados de uma euforia, de uma atividade excessiva, de uma alegria excessiva e patológica. Quem diria, né? A alegria também excessiva pode sim ser patológica, pode causar muito dano. Outro caso onde você tem muito bem-estar é no transtorno de personalidade antissocial, no caso da psicopatia. O psicopata geralmente está muito bem, mas ele produz muito sofrimento para o outro. Ele produz muito bem-estar para si, muito sofrimento e risco e dano para o outro. Há alguns outros eixos, alguns trabalham com o eixo de integração, adaptação, autonomia. Integração eu não entendo muito bem, não compreendo o que é, você que trabalha um pouco com esses três eixos. Eu fico mais com a ideia de adaptação e autonomia. Adaptação pode ser uma adaptação passiva ou ativa e autonomia interna ou externa. Adaptação passiva e ativa como? Você pega uma adaptação passiva, ela pode ser muito sofrida. O sujeito está muito bem adaptado em uma série de comportamentos, mas ele sofre muito em função dele não propor algo novo para o mundo, para o ambiente. Ele simplesmente se adapta, mas de modo passivo. No caso aí de transtornos mais obsessivos, neurose obsessiva, que é um critério, é uma classificação aí para a psicanálise. Então, totalmente adaptado, aquele que segue todas as regras, pode estar sofrendo muito também, porque ele pode padecer de uma série de complicações, no sentido de estar insensível às condições do mundo, como o mundo está se apresentando, e aí ele pode bater muito cabeça, porque ele tem um aprendizado maior aí baseado em regras, muito governado por regras, vamos dizer, segundo a concepção da análise do comportamento, e pouco sensível às contingências, às condições do meio, e isso gera uma série de dificuldades que talvez fosse aí para ser abordado num outro vídeo com um tema mais específico. Enfim, um padrão mais obsessivo, aquele sujeito que aguenta tudo calado, aquele sujeito que vai levando tudo de uma maneira um pouco mais passiva e engolindo muito sapo. Pode também gerar muito sofrimento e, no caso aí, um padrão obsessivo, esse tipo de transtorno mental. Então, estar adaptado, adaptação é um sinal de saúde, porém, essa adaptação tem que ser ativa. Esse sujeito tem que, de alguma forma, também ter um manejo ativo na sua relação com o mundo, transformando o mundo no qual ele vive, não somente sendo modulado e transformado por esse mundo. Então, não somente sendo controlado, mas também controlando de alguma maneira o que ocorre consigo. Autonomia é um outro critério interessante, aí, talvez para saúde mental, então ela pode ser traduzida em interna e externa. Autonomia externa, o sujeito tem a capacidade de ir vivendo, de se virar sozinho, ele é capaz de tomar banho, ele é capaz de cuidar das suas coisas, ele tem o seu trabalho, ele tem o seu canto, a sua vida, a sua casa, que seja.
E os psicopatas, muitas vezes, têm tudo isso, eles conseguem fazer tudo isso, eles têm a vida deles, o dinheiro deles e tudo, tem muita autonomia externa e, em muitos casos, aparentemente muito bem adaptados, aparentemente, porque eles começam a incorrer numa série de crimes que traduz uma falta de adaptação. Porém, o que um psicopata não tem é autonomia interna, ele não tem autonomia em relação aos seus próprios impulsos, ele não controla os seus impulsos e aí no caso a satisfação, a tentativa de satisfação imediata dos seus impulsos. E aí ele não age, ele é agido em função dos seus impulsos, alguns dizem. Ele é controlado pelos seus impulsos. Não tem autonomia interna. Esqueci, em relação à adaptação ativa, que seria o mais saudável, que é simplesmente passiva, vem aí uma consideração, uma afirmação de Sartre que espero que faça vocês pensarem. Ela é mais ou menos assim. O mais importante não é o que fizeram conosco, mas o que fazemos com o que fizeram conosco. Então, essa atitude ativa, essa atitude de se colocar em relação ao mundo e à realidade para tentar mudar essa realidade de alguma maneira também. E aí tem também uma outra frase de Fernando Pessoa que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: não existo, sou o intervalo entre o que desejo e o que fizeram de mim. Bom, meus amigos, eu ainda vou fazer a parte 2 desse vídeo, porque ele está ficando muito longo, é muita coisa para falar. E quero finalizar esse vídeo tentando responder uma questão que ficou lá. Uma pessoa entrou e fez um comentário em relação a um dos vídeos em que eu falo aí de psicopatologia, doenças mentais. E a questão era mais ou menos a seguinte: eu acho que eu tenho transtorno, Adriano, e como é que é? Eu acho que tem alguns critérios que se encaixam. Será que eu tenho? O que é doença? O que não é? O que é doença? O que não é? Eu estou tentando trabalhar e vou ainda continuar na parte 2. Mas vou tentar responder um pouquinho, porque a pessoa colocou lá um dos transtornos e hoje a gente tem um grande número de transtornos nas grandes classificações, tanto no CID como no DSM. Nessas grandes classificações internacionais. A cada nova edição surgem novos transtornos. O número aumenta. E não é porque o número de transtornos está aumentando, não muitos vão suspeitar que não é por aí. Uma das hipóteses é essa, que não é isso que está acontecendo. Simplesmente é a classificação que está crescendo e não necessariamente o número de doenças mentais, transtornos mentais. E assim, é muito difícil, porque doença mental não é verificável, tão verificável quanto as outras doenças de modo geral, doenças somáticas, doenças infecto-contagiosas, onde você localiza, pelo menos a gente ainda não tem essa capacidade de localizar tão precisamente. Você localiza lá o agente infeccioso, o patógeno, o causador, você tem o exame laboratorial. Ainda não chegamos nesse ponto de tanta definição assim. Então, existem tantos transtornos quanto estão classificados? Muitos questionam isso, que não existiriam tantos transtornos assim e que esses compêndios seriam muito baseados exclusivamente numa vertente médica, num eixo médico, e essa vertente médica de um pensamento mais sindrômico, por meio de síndromes, iria fazer com que se multiplicasse aí o número de transtornos, que na verdade não teria esse número tão grande e que poderia ter uma abordagem completamente diferente. E há outras abordagens, a abordagem estruturalista, mais voltada e próxima da psicanálise, há uma psicopatologia comportamental, então há uma psicopatologia fenomenológica, então há, no caso aí, diferentes psicopatologias que tentam propor alternativas para essas duas grandes classificações das doenças e, no caso do DSM, das doenças mentais. E essa pessoa me perguntou: será que eu tenho ou não tenho tal transtorno? Eu acho que uma maneira, eu não sei se nem se vale muito saber, eu tenho tal transtorno, porque as pessoas estão achando que elas estão resolvendo alguma coisa sabendo o nome que está lá nessas classificações. Então, assim, como se isso fosse a causa, o nome do transtorno, como se o nome do transtorno fosse a causa. E não é exatamente assim. Eu acho que muitos vão defender que isso é um funcionamento hoje do imaginário, num certo imaginário coletivo, de patologização da vida, qualquer tristeza. Outros vão dizer, tal como Isaías Pessotti disse até no programa do Jô Soares, é um grande historiador das doenças mentais: pessoal, está sendo patologizado, o sujeito tem uma tristeza lá, já chama de depressão. Então, e aí tem uma classificação muito grande, assim, aqui se você tem a depressão desse ou daquele tipo, vários tipos de transtornos de humor, de depressão, de ansiedade, então vários tipos de transtornos, e aí fica aquela coisa, né? O que é isso? Isso compete ao quê? Ao mundo dos psiquiatras, dos psicólogos, porque parece que no mundo nosso, dos psicólogos, isso não caminha muito por aí. Então, dependendo da tua abordagem, nem vai ter tanta função assim, tem uma função mais para se comunicar com o médico, porque essas classificações são classificações médicas. O sujeito, por exemplo, saber que ele tem um transtorno borderline, né? Então, assim, isso dá um quadro geral, fornece talvez um quadro geral. Mas se o psicólogo
for começar a lidar com aquele sujeito, o que vai acontecer? Ele vai ter que ver no contexto daquele sujeito e tentar ajudar aquele sujeito em contexto. E de alguma forma está facilitando aí, se for o caso, a relação com o psiquiatra, como é que vai trabalhar juntamente com a psiquiatria também, se for precisar de medicação. Então é um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, aí, porque um profissional tem que conversar e dialogar com o outro para tentar encontrar as melhores alternativas para aquele sujeito em específico, segundo o contexto específico dele. E isso não se resolve simplesmente o sujeito descobrindo qual rótulo que lhe cabe. Então, será que eu tenho tal transtorno? Não sei se eu me encaixo em todos os critérios. Aí você vai abrir o DSM ou procurar os critérios todos, mesmo na internet, às vezes consegue encontrar, e você pode ler lá o que foi e se encaixar. Mas tem pessoas que, fazendo essa leitura leiga, começam a se encaixar em vários transtornos. E, assim, será que é esse o caminho? A pessoa simplesmente encontrar um rótulo para si mesma e ficar com esse rótulo? Quanto que isso vai ajudar ela a resolver o que ela está precisando resolver? Essa aqui é a minha questão em relação à eficácia desse tipo de procedimento que a pessoa passa a adotar para si mesma, ou até outras pessoas passam a adotar para ela e a rotulá-la de alguma maneira. E aí eu estou falando sim de rótulo, porque as pessoas estão utilizando as classificações de uma maneira que não corresponde ao que existe lá exatamente nas classificações, mas como um rótulo, que é uma deturpação da própria classificação. Bom, é isso, meus amigos. Esse vídeo ficou muito longo. Eu acho que eu falei até rápido demais para tentar ver se conseguia acabar mais rápido. Vamos levando e até o próximo vídeo, a parte 2 desse aqui. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue. Até mais, até a próxima.